Boa noite. Hoje vamos conversar sobre Maranhão Sobrinho. Aliás, José Américo Augusto Olímpio Cavalcante dos Albuquerques Maranhão Sobrinho, que nasceu em Barra do Corda, cidade maranhense, no ano de 1879, e faleceu em Manaus, no Amazonas, em 1915, com apenas 36 anos de idade. Morte precoce, como a de muitos poetas simbolistas de seu tempo, como Tristan Corbière, Jules Laforgue e Lautréamont, vítimas da tuberculose, da sífilis, do álcool, da pobreza, enfim, de uma vida situada à margem dos padrões considerados normais pela sociedade da época. Boêmio, amigo dos excessos e da vida desregrada, Maranhão Sobrinho foi, conforme escreve Andrade Muricy, o mais considerável poeta do seu tempo no extremo norte e o simbolista ortodoxo por excelência do movimento naquela região. Fecha aspas. Republicano, abolicionista, frequentador de bares e cafés literários, estudioso do ocultismo e Rosa Cruz, o poeta estudou no conceituado colégio do Dr. Isaac Martins. Aos 20 anos, com ajuda paterna, viajou para a capital maranhense, São Luís, onde se matriculou na escola normal, recebendo uma pequena bolsa de estudos. Entrando em conflito com alguns de seus professores, abandonou o curso e entregou-se à vida boêmia. Preocupados com a sua saúde e com o modo de vida do poeta, um grupo de amigos consegue embarcá-lo quase à força para Belém do Pará, com a esperança de que ele repensasse os seus projetos pessoais, conseguisse emprego e publicasse os seus livros. Na capital paraense, Maranhão Sobrinho colabora em jornais, como a Folha do Norte e Notícias. Torna-se conhecido nos meios intelectuais e colabora ainda em publicações de outros estados, como a Revista do Norte. Em 1908, criou a Academia Maranhense de Letras, mas pouco depois muda-se para Manaus, onde continua a trabalhar como jornalista. De lá, retorna a Belém, prosseguindo sua trajetória de peregrino errante, que não se fixava em nenhum lugar. Continua também com a vida boêmia, a dependência alcoólica, e escreve boa parte de seus poemas nos bares que frequentava. Publicou 3 livros de poesia em edições de baixo custo e pouca qualidade editorial, com o apoio financeiro de amigos. Estatuetas, em 1909, Papéis Velhos, roídos pela traça do tempo, roídos pela traça do símbolo, em 1908, e Vitórias Régias, em 1911. Boa parte de sua poesia, porém, foi deixada inédita e dispersa
em jornais, revistas ou folhas avulsas, mostrando certo desleixo do autor em relação à própria obra. Sua morte aconteceu em uma noite de Natal, de causa desconhecida. Sua poesia, que se alimenta tanto de Cruz de Souza quanto dos simbolistas franceses, Baudelaire, Verlaine e, sobretudo, Mallarmé, a quem dedicou o soneto Interlunar, é considerada por Reis Carvalho como sendo romântica na emoção, simbolista no pensamento e parnasiana na construção formal, pelo rigor construtivo de seus sonetos. Além do domínio das artes da versificação, da métrica, do ritmo, da sinestesia e das figuras de linguagem, o poeta é considerado inovador por Augusto de Campos, que aponta as rimas inusitadas que o maranhense utilizou no soneto Interlunar, que leremos agora. Interlunar. Entre nuvens cruéis de púrpura e gerânio, rubro como de sangue um hoplita messênio. O sol, vencido, desce o planalto de Urânio, do ocaso, na mudez, de um recolhido essênio. Veloz como um corcel, voando num mito hircâneo, tremente, esvai-se a luz no leve oxigênio da tarde, que me evoca os olhos de Stefânio Mallarmé, sob a unção da tristeza e do gênio. O ônix das sombras, que cresce ao trágico declínio do dia que, a lembrar piratas do Mar Jônio, põe no ocaso clarões vermelhos de assassínio. Vem a noite e, lembrando os montes do infortúnio, vara o estranho solar da morte e do demônio, com as torres medievais, as sombras do infortúnio. Vou pedir um minutinho para vocês, enquanto eu coloco o gato para fora, e já retorno. Perdão, o gato estava pedindo licença para sair. Então, vamos prosseguir. Este soneto, construído com a medida métrica de 12 sílabas e as rimas distribuídas na sequência AB, AB nos quartetos e CDC nos tercetos, faz uma homenagem intertextual ao poeta francês Stéphane Mallarmé, desde o léxico, que inclui palavras como ocaso, ônix, noite, mar, sombra, mudez e outras utilizadas no vocabulário malarmeano, até a sintaxe intrincada e as rimas criativas em ânio, ênio, ínio, ônio e únio. Além disso, notamos aqui a mescla de referências históricas e mitológicas da antiguidade bíblica e greco-romana, comuns ao repertório dos poetas do século XIX, com termos extraídos do universo científico, como hidrogênio e urânio, o que permite outra comparação, agora com o simbolista paraibano Augusto dos Anjos.
Em outras composições de Maranhão Sobrinho, o poeta Augusto de Campos aponta o uso de aliterações, anagramas, trocadilhos e paronomásias, como nesta estrofe. E na lama que a lesma azul meandra de rugas, rojando-se em espirais de gelatina, enormes arrastam-se pulsando as moles sanguessugas, em que temos essa relação entre lama, lesma e moles. Augusto cita, inclusive, um verso isolado de outra peça, em que temos o uso singular da anáfora à la Gertrude Stein. Satã, 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 em que a repetição por 6 vezes do nome do príncipe das trevas forma um perfeito verso de 12 sílabas, com um ritmo binário ascendente. Vamos ler agora mais alguns poemas do excêntrico vate maranhense. Prega, prega, carpinteiro, as tábuas do meu caixão. Pac, pac, abre, coveiro, a minha cova no chão. Cosei, cosei, mãos piedosas, a minha branca mortalha. Almas, cobri-me de rosas, a cova que dorme valha. Braços, braços do cruzeiro, velai meu pálido outono. Mãos piedosas de sineiro, nos sinos cantai meu sono. Aqui tem um jogo interessante entre sono e sino. Andorinhas, andorinhas, cantai-me um triste saltério. Rezai por mim, criancinhas, às cruzes do cemitério. Primaveras azuis de oiro, enchei de luz minha cova. Deus, eu quero um anjo loiro que me leve à vida nova. Este poema, construído na forma de 5 quartetos, com métrica de 7 sílabas e as rimas distribuídas na sequência AB, AB, apresenta um tema recorrente entre os nossos simbolistas, o da morte, com alusões à mortalha, ao coveiro, ao saltério, ao carpinteiro, que prega as tábuas do caixão, inclusive com a ocorrência da onomatopeia pac, pac, e da repetição anafórica prega, prega, que cumpre a mesma função. O tom emocional varia entre a autopiedade, a melancolia, o tom macabro, certo humor negro, e termina, na última linha, com possível alusão erótica, ou místico-erótica, a um anjo loiro que o levará ao paraíso. Quem sabe uma ninfa grega, convertida em anjo. Este poema permite comparação intertextual com algumas estrofes do poema Ocaso, de Alfonso de Guimarães. Vamos ler alguns versos de Alfonso. Se este padre vai para o meu enterro, deixai-o caminhar bem devagar. O cemitério está no alto daquele cerro. Que ele não possa, ó Deus, nunca mais lá chegar. Se este carpinteiro que me segue apronta as tábuas no meu caixão, fazei, Senhor meu Deus, como que ele segue antes de aprontar o meu caixão.
se estes senhores de tão negras calças e de sobrecasacas tão modernas querem pegar tristíssimos nas alças, pois se olham de tal modo quando eu passo, fazei, Senhor meu Deus, como que suas pernas não possam dar mais um passo. Alguém agita sudários no poente. Se este coveiro, agora mesmo, cavava minha cova inexistente, cantando e soluçando, fazei, Senhor meu Deus, com que ele agora mesmo caia na cova que está cavando. Se a costureira que ali trabalha, em vez de camisa de noivado, vem oferecer-me esta mortalha, que ela não tenha, ó Deus, no leito em que repousa, nem a camisa branca do noivado, nem um noivo que a queira por esposa. Se estes sinos vão dobrar por mim, se este é o momento do meu enterro, fiquem os sinos a esperar por mim, que eu nunca alcance, ó Deus, o alto daquele cerro. Eu confesso que eu não sou um grande fã da poesia de Alfonso de Guimarães, embora goste muito de alguns poemas isolados, como Ismália, a Catedral, Cabeça de Corvo. E este poema em particular, eu acho muito interessante pelo humor, que não é frequente na poesia de Alfonso. Muito bem. O poema de Alfonso de Guimarães, construído em diferentes formas estróficas e várias medidas métricas, tem vocabulário e temática similares aos de Maranhão Sobrinho. Porém, é mais provocativo no humor, inclusive com a oração transformada em sarcásticas imprecações de vingança, dirigidas ao padre, ao coveiro e à costureira. Alfonso de Guimarães é conhecido, sobretudo, pelos seus poemas construídos na forma de oração. Talvez este seja o único em que ele faz da oração um conjuro de vingança. Vamos ler agora do livro Poesia Reunida, do Maranhão Sobrinho, do qual eu sou um feliz proprietário, o poema Bruxo, que está na página 48. Na estante virtual, vocês encontram um dos primeiros livros de Alfonso, o Papéis Velhos. A Poesia Reunida é mais difícil de encontrar. Quem tiver amigos no Maranhão, eu sugiro que converse com eles, que deve ser um modo menos complicado para encontrar o livro. É um gato simbolista, Luiz Henrique, bem notado. Então, vamos lá. Um gato preto, inclusive. Vamos ler. Bruxo. Vou feliz construir no país dos meus sonhos um supremo solar de ricas pedrarias, assente à beira de uns precipícios medonhos, onde um sol perenal brilhe nas penedias. Verdes vales em flor, amplíssimos risonhos, grandes se estenderão, como por bruxarias, aos meus olhos, assim como as nuvens, tristões e asas de ouro virão cantar nas ramarias. Guardarão meu solar de rajaescas pompas, 1000 guerreiros anões, de panóplias de moiro, que o espaço encherão de clangores de trompas.
e ao supremo clangor das rútilas e núbias, desfilarão ao sol com os seus turbantes de ouro e túnicas gentis, 10.000 escravas núbias. Aqui nesse poema saiu um erro de revisão na página, onde ele fala assim como as nuvens tristonhos. Provavelmente é assim como as nuvens tristonhas. Muito bem. Neste soneto, escrito em versos de 12 sílabas, temos outro tema de predileção dos simbolistas: a criação de um país imaginário pela via do sonho, em que o luxo de tecidos e pedrarias, os aromas e sabores refinados e a beleza das paisagens soma-se à referência erótica de escravos nus ou escravas nuas. Aqui, novamente, é possível fazer outra comparação intertextual, desta vez com o soneto Perfume Exótico, de Baudelaire, que diz assim, na tradução de Guilherme de Almeida: perfume exótico, de olhos fechados, quando, alta noite, no outono, respiro o cheiro bom dos teus seios fogosos, vejo entreabrir-se além cenários deleitosos, cintilando ao ardor de um sol morno de sono. Uma ilha preguiçosa e molenga e sem dono, em que há árvores ideais e frutos saborosos, homens de corpos nus, finos e vigorosos, mulheres cujo olhar tem franqueza e abandono. Guiado por teu perfume às paragens mais belas, vejo um porto a arquejar de mastros e de velas, ainda tontos, talvez, da vaga alta que ondula, enquanto um verde aroma, o dos tamarineiros, que passeia pelo ar e que aspiro com gula, se mistura em minha alma a voz dos marinheiros. As traduções de Guilherme são maravilhosas, especialmente as de Baudelaire. Em outra possível relação de intertextualidade, desta vez com as litanias de Satã, de Baudelaire, temos o soneto Satã, de Maranhão Sobrinho, que diz assim: nas margens de cristal do Danúbio do sonho, cromadas de rubis, de pérolas purpúreas, vê-se o imenso solar sonolento e medonho do dragão infernal das princesas espúrias. Guarda o nobre portal de alabastro tristonho desse antigo solar de malditas luxúrias, em que fulge o brasão heráldico do sonho, não sei quantas legiões de duendes e fúrias. Sobre o mármore azul das colunas austeras, que, em noivados de luz, o luar engrinalda, brilha o vivo cristal de alígeras quimeras. Velam desse dragão o oriental tesouro, sobre um trono de rei de maciça esmeralda, dois soberbos leões de grandes patas de ouro. Assim como Baudelaire, o poeta maranhense tem uma predileção pelo verso de 12 sílabas, em vez do decassílabo, para a composição de seus sonetos. Agradam-lhe os rubis, esmeraldas, pérolas e alabastros, os dragões, duendes e brasões heráldicos,
da literatura medieval, os tesouros orientais e os emblemáticos leões de grandes patas de ouro, que representam um luxuoso inferno, habitado por princesas espúrias, que, ao mesmo tempo, o atemorizam e despertam o seu desejo, como Lilith, Salomé ou as deusas sumérias. Nesta mescla de fascínio e horror por mulheres cruéis e sedutoras, cuja origem mais remota é o livro do Gênesis, do Antigo Testamento, que atribui à mulher a origem do pecado, temos um dos temas centrais da poesia simbolista, bem como das óperas de Richard Wagner, tão apreciadas pelos simbolistas franceses, sobretudo Tannhäuser, que opõe a beata Elizabeth à sedutora deusa Vênus. O trovador, protagonista da ópera, tem de fazer a difícil escolha entre as duas, que representam a dualidade moral no âmbito do cristianismo. E Maranhão Sobrinho, assim como Baudelaire, é um satanista, apesar da consciência cristã do pecado, ou talvez por causa dessa mesma consciência. Baudelaire, quando assistiu à representação de Tannhäuser em Paris, ele chorou de emoção e depois escreveu um ensaio chamado Richard Wagner e a estreia de Tannhäuser em Paris. Bem, já a dimensão fanopaica da poesia de Maranhão Sobrinho fica bem evidente na peça intitulada Equatorial, que diz assim: boiam verdes lodões no lago quieto em frisos de topázio, flechando as ralas talagarças dos ramos, vibram no ar os vírides caniços dos juncos. Funde a luz as nuvens de oiro esgarças. Sobre o lodo escorrega o musgo, a renda. Em viços soberbos, o esplendor das aquáticas sarças. Beira o líquido espelho, em que, de espantadiços olhos, banham-se ao sol as branquicentas garças. Trapejam no horizonte uns trêmulos farrapos de púrpura, banando entre os juncos disformes de luxúria, a coachar, pulam glabros os sapos. E na lama que a lesma azul meandra de rugas, rojando-se em espirais de gelatina, enormes arrastam-se pulsando as moles sanguessugas. Soneto elogiado por Augusto de Campos, por causa de sua última estrofe. A peça toda, porém, é notável pelo refinamento do vocabulário, imagens raras, rimas inusitadas entre palavras com número diferente de sílabas, por exemplo, esgarças, talagarças, viços, espantadiços, rugas, sanguessugas, além do grotesco das imagens de sapos, lesmas e sanguessugas, num deliberado feísmo que, assim como acontece em Augusto dos Anjos, é quase uma antecipação do expressionismo. Muito bem. Vamos agora
ler mais alguns poemas, né, da Poesia Reunida, de Maranhão Sobrinho. Bacante. Estranha flor de aroma estranho, lírio de carne e sonho, de volúpia e gelo. Quem te aspira uma vez sente o delírio da morte e sonha a paz do sete estrelo. O sol de sangue do deserto assírio não cega mais que a luz do teu cabelo negro, da cor dos halos do martírio. Irmão do crime e irmão do pesadelo. Nas formas, lembras jaspes e alabastros, estátuas de hemadríades chorosas, fulgurações de lágrimas e de astros. Há no teu seio, ó pérola bacante, da brancura das brancas nebulosas, toda a aromal luxúria do levante. Em outro poema, ainda nessa pegada satânica, nós temos a Rainha do Mal. Na torre augusta da opulência, em cujas seteiras de ouro e barbacãs gargalha, o gipaeto e a nênia das corujas, lembra o ranger de um pano de mortalha. O crime, como um corvo de asas sujas, de olhos rubros, da cor de uma fornalha, voa e revoa em feias garatujas, e, com o seu pio, a escuridão retalha. Lá te encontrei, na torre da opulência, nua, da cor da Via-Láctea, os ombros cheios de estranha, de esquisita essência. E tu, pompa do mal, que não se atinge, pairavas sob os infernais escombros, com os olhos pétreos como os de uma esfinge. O oitavo círculo, aqui dialogando talvez com Dante. Há no inferno um lugar negro, apartado, onde 1000 vezes mais as chamas crescem, e os que nesse lugar estão padecem 1000 vezes mais que os outros do outro lado. Por toda parte há gritos que parecem os gritos roucos de um leão farpeado nos rins, e fulvo de oiro e ensanguentado, crepita o fogo e as labaredas crescem. Mas quem pode viver nestas solapas de inferno? E a voz do bem que me acompanha mostrou-me reis e púrpuras de papas. Quem conhece a Divina Comédia sabe que Dante colocou vários papas no inferno. E o fogo atroou como milhões de trompas bárbaras dentro da infernal montanha, de pompas rubras, de sangrentas pompas. Uma pesquisa interessante que alguém poderia fazer no mestrado ou no doutorado é a presença de Dante na poesia brasileira do século XIX, em Álvares de Azevedo, Cruz de Souza, Maranhão Sobrinho e outros poetas. Daria um tema bem interessante. E para concluirmos a nossa conversa, eu vou ler um poema mais longo, bem intertextual, chamado Poetas Malditos, em que Maranhão Sobrinho dialoga com os autores que ele admira. Poetas malditos. Quando, pelo clamor dos meus pecados, tive de a treva inferior descer
a voz do Eterno, ralando-me do mal no aspérrimo declive, como um Deus rebelado e tonto de Falerno, sobre os antros mais nus, como Alighieri, estive suspenso a contemplar o delírio eviterno das pompas sensuais de Gomorra e Nínive, situadas ao pó do estrâmbole do inferno. Aqui uma nova referência a Dante, e Maranhão Sobrinho imagina ele próprio viajando pelos círculos infernais. Gritos e imprecações que as chamas retalhavam, como gládios de bronze em bárbaras campanhas. De entre as lavas de sangue e sulfo se elevaram, enquanto aos olhos meus, nos infernais retiros, o fogo, devorando o ventre das montanhas, davam os tons de gangrena às asas dos vampiros. Com as unhas lacerando a púrpura sangrenta, que dos ombros de Auroque em pregas lhe caía, vi Nero indexibindo a mesma fronte odienta, que no incêndio de Roma as chamas exibia. Raiava como um cão, mostrando a saburrenta língua, e a espaços também, as escâncaras, ria epilético, ao ver as almas em tormenta, atravessando o horror da satânica orgia de fogo, no solar do príncipe demônio, para, em pós, como os cães corridos, lazarentos, encolher-se, entrevendo o vulto de Petrônio, que, arrepanhando a toga e erguendo a ebúrnea fronte, ia e vinha a cantar nos antros pestilentos do inferno uma canção de amor de Anacreonte. Petrônio, o autor de Satyricon, que foi adaptado para o cinema por Fellini. Entre uma legião de cetros e tonsuras, Voltaire viu-me e sorriu, com um sorriso endiabrado, de caveira, a expelir das órbitas escuras ironias de um tom de bronze avermelhado. Blasfemava, estalando as hirtas ossaturas do esqueleto e mostrando o braço descarnado, num gesto de rebelde, às lívidas alturas, e a enterrar-se ainda mais no inferno, brado a brado. Erguia em pós o olhar da treva aos corucheus e escarrava, dizendo em nojo, que o fazia no orgulho de Luzbel, sobre a fronte de Deus. E, quando assim falavam os seus lábios, a míngua de fé, de gota em gota, entre-assombrado, eu via como um visgo de fogo a escorrer-lhe da língua. Também lá te encontrei, Tristan Corbière, nas grutas do demônio, cantando umas canções remotas como o oceano, que morde as praias de ouro, enxutas no virente esplendor das vivas bergamotas. Tremia-te entre as mãos, em púrpuras volutas de sons, a harpa do mal, fazendo sob as cotas dos hoplitas do inferno o amor ao sangue e às lutas, triunfar transluminoso em túmidos eurotas. Os teus olhos cruéis, em flamas de palhetas, de oiro jaude, varando as vastidões aflitas, silenciavam do fogo as púrpuras trombetas de bronze, que, a planger nas místicas oblatas,
sangrentas do demônio em elicinas malditas, acordavam do inferno as furnas escarlatas. Debord e Mallarmé oscularam-me a fronte e passaram por uma azul chama impelidos. Chamei-os, e o rumor das lavas do Aqueronte, triste abafou-me a voz, cerceando-me os sentidos. Quando acordei, me vi perto da negra fonte, que entre um vivo clamor de pragas e gemidos, diante do inquieto olhar de um cérbero bifronte, com os olhos como dois santelmos acendidos. Vi, momentos depois, em palidez exangue, Rimbaud e Villiers de L'Isle-Adam, chorando, e o seu pranto infernal era de lodo e sangue. E, quando recuei de agro pavor, Lilian surgiu-me e, em pós, se foi pelas trevas clamando: Satã, 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 Satã. E assim termina o poema. Muito bem. Na semana que vem, conversaremos sobre o poeta simbolista catarinense Dario Veloso, que, evidentemente, também é muito difícil de se encontrar em livrarias, mas é possível localizar algumas coisas na internet.